Olá, tudo bem? Ontem tomei uma postura, alguns às vezes não entendem e pode achar até radical. Porém, acho que o homem ou a mulher dentro da casa dele, ele tem que ser o educador e ele tem que ser a autoridade. Ele é uma autoridade instituída por Deus como líder da sua casa. Tem coisas às vezes que você tem que tirar. Às vezes por alguma questão de postura, né? Então, há algum tempo existe um mimimi muito grande, né, na questão de comportamento. E, infelizmente, eu tive uma reunião familiar, né, e defini que, por exemplo, o Felipe Neto não é bem-vindo para entrar dentro da minha casa. Por algumas posturas que ele teve, né. Voltando só a um tópico, acho que quem tem que ensinar preceitos, princípios, valores ou não valores, cada um tem a liberdade para ensinar o que quer, mas isso é responsabilidade do educador do lar. Não é responsabilidade do Estado e o Estado não deve se meter. E quem se mete, você pode pedir para sair da sua casa, né? Então, eu não sou obrigado a bancar livro nenhum para educação sexual, nem hétero nem homo. Não. Eu coloco os meus princípios e coloco a minha visão dentro da minha casa. Foi questionado, hoje os jovens questionam, né? Por que e o motivo, né? Então, a principal coisa eu tive que explicar para os meus filhos o que é uma homofobia. Homofobia é ele deixar de chamar um amiguinho aqui para casa no aniversário dele, porque ele tem a opção sexual X ou Y. Isso é homofobia. Ele deixar de conversar com o amiguinho dele porque ele tem uma postura sexual X ou Y. Agora, eu tenho que ter os meus princípios e eu passo os meus princípios e valores para os meus filhos. Ser homofóbico é não respeitar a opção sexual do outro. Não respeitar. E se eu respeito a opção do outro, o outro tem que respeitar o ensinamento que eu coloco dentro da minha casa. Pronto, acabou. Não tem balela, não tem meio termo. Então essa postura foi tomada, né? Sobre essas questões, eu sempre mostro a opção sexual, o time de futebol, o partido político, não torna ninguém melhor ou pior do que ninguém. Nós somos iguais perante a sociedade. E já que eu sou igual, eu tenho o direito de permitir um ensinamento dentro da minha casa. Porque todos são bem-vindos. Meu primeiro emprego que eu arrumei, que Deus abriu as portas para mim, primeiro emprego com carteira assinada, inclusive é amigo meu, eu sigo ele nas redes sociais, ele segue, sempre que a gente pode a gente bate um papo, né? A correria do dia a dia não permite hoje você ter né? É homossexual, amigão meu, brother meu. As minhas amizades, elas são feitas com base no caráter da pessoa, não na opção sexual da pessoa, não no partido político da pessoa. Por isso que eu prezo muito pela minha opinião. E eu tive que cortar, porque infelizmente esse cidadão, hoje existe um mimimi muito grande. Se eu falar para o meu filho, olha, eu te coloco uma postura, a postura minha, da minha religião, da minha fé, é essa. Aí você já é taxado de um monte de coisa, um monte de porcaria. Sendo assim, não serve. Não serve. Do mesmo jeito que eu tenho que respeitar os meus valores, os meus é meu. Meus valores, meus princípios. Minha casa, minhas regras. O Estado tem que ensinar você se comportar como um bom cidadão, isso sim, seguir as regras do Estado. Ensinar português, matemática, geografia, você ser um bom cidadão. Educação sexual, quem ensina na minha casa sou eu.
dentro dos meus valores, dentro dos meus princípios, respeitando o de todos, porque ninguém é melhor do que ninguém, desde que não interfira nos meus valores. Então, infelizmente, por conta disso, caramba, né? Algumas posturas, eu, graças a Deus, eu não tenho um filho que torce pro Vila Nova nem pro Corinthians. Graças a Deus. Os meus melhores amigos são vilanovenses e corintianos. Porque eu sou palmeirense e eu sou torcedor do Goiás, caramba. Beleza? Então, assim, é isso. Teve até uma história engraçada, uma pessoa tentou convencer meu filho a ser vilanovense. Falei, chegado? Não. E não insista. Porque senão você vai ter problema comigo. Não. Eu não quero que ele seja. Se for, não vai deixar de ser meu filho. Mas por interferência, por influência externa pra cá, papai aqui é a autoridade máxima.